Passar a palavra ao vereador secretário para fazer a leitura do expediente. Invoca a proteção de Deus e declara abertos os trabalhos da 19ª sessão ordinária, primeiro período legislativo, primeira sessão legislativa, 8ª legislatura. Expediente: aprovação da ata, correspondência recebida, pequeno expediente. Ordem de grande expediente. Quero pedir ao vereador para fazer um trecho dessa carta. Votação da ata anterior. Em votação, a ata anterior do vereador de vereador, professor Gustavo. Aprovado por todos. Passar a palavra ao vereador secretário para fazer a leitura do expediente. Boa noite a todos os ouvintes da rádio 24 do Estado do Rio. Dizer que para esse Poder Legislativo uma satisfação temos aqui neste plenário e todas as pessoas que nos ouvem, as suas residências nesse momento de descanso do senhor. Quero passar a palavra para o secretário para fazer a chamada do primeiro expediente com 5 minutos sem a parte. Licença, parágrafo. Fim do pequeno expediente, voto ao presidente para dar continuidade às proposições da ordem do dia. Ordem do dia. Ordem do dia terá um assunto de pauta. Passo para o grande expediente com 10 minutos sem a parte. Senhor presidente, eu preciso sair. Eu peço a minha saída de compreensão dos nossos colegas. Com certeza, vereador. Senhor presidente, para a ordem do dia, eu gostaria de pedir liberação da sessão por compromisso. Com certeza, vereador. Senhor presidente, colegas vereadores, queria cumprimentar a imprensa aqui na presença do Sival e cumprimentar todos os ouvintes da Rádio Progresso FM aqui de Santa Luzia. Senhor presidente, disse nessa casa aí uma indicação onde eu cobro que seja colocado na entrada do cemitério aqueles manilhamentos. Haja visto que toda vez que dá uma pequena chuva, ali não se passa quase ninguém. E ali existe sempre a necessidade de estar trafegando ali quando a gente, sem esperar, se depara com algum ente querido da gente que vem a falecer. E hoje não foi diferente, que teve que mandar para tomar a frente novamente, porque não estava passando. Então, dessa forma, pensando em resolver de uma vez por toda essa necessidade, esse problema, então eu gostaria que colocasse ali o manilhamento da entrada do cemitério e também lá na entrada da linha 188, que vem cada vez passando, sempre tem sido danificado ali e quase sempre não dá para passar. Também, senhor presidente, junto com essa mesma indicação, gostaria que, eu sei que é um órgão do Estado, que é o ginásio de esporte, ali da Escola JK, no nosso município, mas vai entrar ali no portão daquele ginásio de esporte, se você passar ali com o carro baixo, dificilmente você vai conseguir entrar dentro do pátio da escola. E sempre tem acontecido vários eventos ali naquela localidade, e para mim é uma vergonha, e eu fui convidado 2 vezes para evento ali, e o carro da gente pega embaixo, o carro de todos os convidados, pessoas que vai ali, pega embaixo, às vezes nem vai passar para entrar para dentro do ginásio. E a gente aí, diante da sociedade, como vereador, que tem um melhor acesso à Secretaria de Obra, então faça aí esse documento, solicitando que o secretário de Obra tome providência nessa situação. Está aqui a vereadora Mara, que esteve lá nesse evento do e percebeu, né, Mara, que não dá nem para você entrar dentro do parque da escola com um carro baixo. Então, dessa forma, fica aí o pedido. Eu gostaria que levasse em consideração a necessidade que o nosso município tem, por ser escasso em um local para fazer alguns eventos, e aí tem aquele local como um local apropriado, e quando se consegue a liberação para fazer um evento ali, tem essa dificuldade que é a entrada do ginásio de esporte. Também, senhor presidente, gostaria de chamar a atenção dos meus amigos e colegas vereadores aqui com relação ao transporte escolar, que foi contratado essa empresa particular aí, vem tendo problema esse que já foi encarado, e eu tenho certeza que vereadores daqui que esteve comigo na legislatura passada, que já foi encarado na legislatura passada. E a gente vem com essa mesma empresa aí, e eu percebo que vem assim, tipo, uma pressão em cima de alguns funcionários nossos que fiscaliza e trabalha junto ao transporte escolar para que façam
certas coisas que vêm sendo erradas. E eu gostaria de chamar a atenção de todos nós, amigos vereadores, que eu sei que todos vocês têm feito o trabalho, assim também como eu, que é o nosso trabalho de fiscalizar. E que a gente volte e se essa empresa que presta o serviço no nosso município, que a gente aumenta mais a nossa atenção com relação a essa empresa, pois eu tenho certeza que o interesse deles é prestar o serviço no nosso município, sim, porque é obrigado. Mas muitas das vezes vem aqui no nosso município simplesmente para buscar o dinheiro, que é um dinheiro com valor alto, de quase R$ 4,50 por quilômetro rodado. Acredito que é um valor alto e não presta um serviço de qualidade igual não está prestando agora no nosso município. Então eu vejo os senhores que têm funcionários que reclamam, né? Pois já foi tentativa, teve a tentativa de extorsão, de extorquir o servidor para que ele faça a vista grossa, e eu chamo a atenção, né, de nós aqui dessa casa para que a gente tome a atenção mais com relação ao transporte escolar, porque os nossos alunos eles têm direito e por muitas vezes vêm de longe para estudar aqui no nosso município. E ele tem direito no transporte de qualidade, ele tem direito de ser da paz. Vereador, eu só gostaria de informar que hoje eu recebi uma visita de um motorista dessa empresa que prestava serviço para o município. Segundo ele me falou, ele já está com seu aviso prévio, foi dispensado da empresa e que a empresa não vai transportar mais os alunos do nosso município. Então, a gente está fiscalizando, a gente está acompanhando. Inclusive, fiz uma indicação para a averiguação desse transporte escolar desde o início, antes das aulas se iniciarem. Nada foi feito. Agora, simplesmente, a empresa está deixando, né, a gestão nas mãos. Pois, a partir, desde segunda-feira, eles não vão mais transportar os nossos alunos. Obrigada. Obrigado pela parte, vereadora. Eu acredito, vereadora, que eu me lembro também da sua solicitação através de uma indicação do município para que se fizesse a vistoria dos veículos, né? E foi feito, porque senão nem começaria a trabalhar. Existe uma comissão que ela tem que fazer uma avaliação antes de começar o transporte escolar. Então isso é uma necessidade para se iniciar um processo de transporte escolar no município, e eu tenho certeza que foi feito. Agora, o acompanhamento do transporte escolar é feito através da gente, fiscal, através da pessoa que tem ali, porque a empresa pode sim fazer uma vistoria, eu falo para vocês aí com clareza, porque não só o município é responsável, como o DETRAN. Só tem que ser, para começar o período do transporte escolar, tem que ser feita uma vistoria através do pessoal do DETRAN, senão nem inicia um programa que é um programa do governo federal. Então, o que a gente tem que fazer é acompanhar. O município vai lá e faz para iniciar o trabalho. Depois, se eles podem trocar o ônibus, podem mudar algumas coisas dentro do ônibus e levar, porque é uma empresa que tem mais de 150 ônibus, que pode estar trabalhando aqui, pode trabalhar em Buriti, trabalhar em Macadinho, para lá mesmo, empresa vem prestando serviço em outras localidades, aí leva um ônibus para lá atrás, um ônibus para cá, e geralmente o município que faz vista grossa, geralmente o município que não tem a fiscalização acirrada em cima dessas empresas, fica no prejuízo com o seu pessoal, porque eles fazem essa troca. Agora, não inicia-se o transporte escolar, não é liberado um convênio sem esse tipo de vistoria dentro do processo. Tanto na vistoria do DETRAN até a vistoria de um engenheiro mecânico para que constate que o ônibus esteja em boas condições de tráfego. Agora sim, existe a mudança durante esse período, que é o período que a gente trabalha como fiscalizador. Eu digo aos senhores porque eu acompanhei a situação dos ônibus e eu percebi que os ônibus não têm condição de rodar. Então a empresa saiu daqui porque acha que é pouco os ônibus, que foi a necessidade do município é de menos ônibus que no ano passado, às vezes não é compensativo, mas participou da licitação com o intuito, de repente, de fazer esse trabalho errado, errôneo, né? Com o intuito de repente, lesar o município, e aí acabando, teve que sair do nosso município, e existia uma negociação, porque eles assinaram um documento, eles têm que ter a responsabilidade do município. A empresa é uma empresa que participa de licitação em vários lugares do estado, tem licitação ganha em vários lugares do estado, eu tenho certeza que eles vão voltar para o nosso município para prestar o serviço, até mesmo porque se botar uma sindicância em cima, eles pegam uma advertência e não poderão prestar o serviço também em outros municípios que talvez o contrato é com mais ônibus. Então, dessa forma, eu peço
e a mim também, que vou fazer vou estar fiscalizando mais afinco a respeito dessa situação, mas a gente percebe que o descaso com a questão do transporte escolar do nosso município tem sido aqui no nosso município uma vergonha e a gente quer que isso seja melhor. Meu muito obrigado a todos, obrigado a todos os ouvintes da Rádio Progresso FM e eu volto na próxima segunda-feira. Meu boa noite, excelentíssimo senhor presidente Thiago Moreira. Em teu nome, cumprimento os demais vereadores que compõem esta casa. Meu boa noite a todos os ouvintes da Rádio Comunitária. Meu boa noite a todos que se fazem presente. Em nome da minha companheira de partido, a Claudineia Veneirinha, eu cumprimento a todos que estão aqui nesta reunião. Gostaria aqui só estar falando, comunicando a todos os ouvintes, a todos aqui presentes, uma trajetória da minha viagem, semana que estive em Porto Velho, juntamente também com os demais vereadores que também esteve lá, e fiquei muito feliz, onde no exato momento, nesse mês, estão sendo liberadas as emendas parlamentares estadual para os municípios do estado de Rondônia. E não é diferente, Santa Luzia também está sendo contemplado com várias emendas dos deputados estaduais. Recebi uma emenda, a qual trouxe aqui nessa casa, uma autorização, uma das emendas que essa vereadora solicitou aos parlamentares estaduais para compra de equipamentos agrícolas, onde foi feita solicitação por mim, pela minha pessoa, e também aquisição de equipamentos para uma escola de informática e uma linha também em uma associação. Igual essa emenda parlamentar que já foi autorizada pelo nosso governo do estado, se houver conflito na hora virão também outras solicitações, senhor presidente, que eu fiz a outros deputados estaduais, a outros deputados federais, a nossa deputada do meu partido, a deputada Maria Raul, a qual tem uma reunião com ela para esse final de semana, e também solicitações que fiz ao senador do nosso partido, o senhor Valdir Raul. Então, fiquei muito feliz em saber que estamos sendo beneficiados. Demais colegas também estiveram lá, devem ter sentado como gabinete dos deputados, ao qual representam o seu partido, mas desde já aqui estou com uma autorização, uma das primeiras que saíram, autorizada pelo governo, de R$ 35.100, que será destinada a duas associações, a qual vai ser, vou sentar juntamente com o prefeito para a gente estar decidindo essa semana junto aos presidentes das associações. Gostaria aqui também de estar lamentando um pouco sobre a greve dos funcionários estaduais, dos professores, dos profissionais de educação, todos de educação, e pelo qual hoje sentaram fazendo uma negociação na parte da tarde e não houve acordo. A gente lamento aos demais colegas, pois faço parte também da educação, mas tenho certeza que uma hora, logo vamos chegar a um consenso, juntamente com a secretária, com o governo e com os responsáveis pela pasta. Deixo meu lamento aqui, mas voltarei na segunda-feira, se Deus quiser. Um abraço a todos e uma boa noite a todos os presentes e a todos os ouvintes. Muito obrigado. Senhor presidente, agora os vereadores, o povo, vice-presidente do plenário, aos ouvintes da comunidade. Gostaria aqui, nesse pequeno tempo de discurso, de entrar no gancho da fala do vereador Aldair, dizer que eu tive já, juntamente com o prefeito, vereador, lá no 88, medindo, fazendo levantamento de quantas famílias vai para fazer a entrada e ali no nosso cemitério municipal. E nós já estamos tomando providência
para fazer as manilhas para nós fazer essas duas obras que vai ser de benefício a toda a população que ali passa por esse lugar na hora que dá um contratempo igual deu hoje. E dizer também sobre o transporte escolar que eu fui diretor no ano passado e sofri muito com essa empresa. E dizer que hoje eles estão achando que estão dentro da lei e dentro do conhecimento. Mas se eu não me engano, eles teve uma audiência hoje com o Ministério Público e o prefeito está tomando a decisão certa. Eles estão querendo fazer o que eles querem no nosso município. Aqui quem faz acontecer as coisas é o prefeito. E quem lidera para acontecer as coisas aqui são a Câmara de Vereadores, são nós vereadores. E o prefeito está sim acompanhando de perto, passo a passo, do transporte escolar. E ele vai ter um prazo para poder voltar a prestar serviço. Se não voltar, eles vão ser excluídos de participar da licitação do Estado de Rondônia, que nós vamos entrar com a ação em cima dessa empresa e eles vão se responsabilizar pela perda do transporte escolar. Dizer também dos recursos que vêm ser contemplado a nosso município. Depois que o prefeito sabe, a viagem que teve em Brasília, tem lá R$500 mil do Paditão para Santa Luzia, 250 para nós comprar tubulares e 250 vai ser investido no hospital, em material básico. E tem também 350 mil do senador Ibucassol para comprar uma pá carregadeira. Tem 350 mil reais do Milton Capixaba para a reforma do hospital e tem o autorizo do governador de mais 150 mil para ampliar a reforma do nosso hospital. Tem também 500 mil do RALP e 500 da Marinha. E tem também o maquinário que está para ser chegado aqui do MPA, que é uma patroa e uma reescavadeira. Se realmente chegar esse dinheiro e fazer um investimento no lugar certo, com pessoas de responsabilidade, com certeza o nosso prefeito está tendo, mas vamos ter um avanço muito grande em nosso município esse ano e nós vamos transformar o sonho do povo de Santa Luzia, que é uma cidade organizada, bonita e limpa. Dizer também que nós estamos fazendo todo um trabalho aqui na 180, no travessão, que é do recurso FITA, e vamos também entrar nas linhas sinais agora com o patrulhamento. Só não aconteceu 88 ainda, porque a carregadeira deu probleminha e nós estamos tomando providência para ser resolvido. Fazendo um trabalho de qualidade que vem fazendo, ano que vem, nós não vai sofrer tanto igual nós sofreu nesse início de ano. E dizer para o povo de Santa Luzia que nós estamos aqui para somar junto com o povo. E não deixar de agradecer o secretário de saúde que vem fazendo um trabalho excelentíssimo no nosso município, atendendo às necessidades do nosso povo que ele procura. E dizer para todo o pessoal que trabalha hoje, em todos os segmentos da secretaria, está tendo hoje muita conversa em torno dessa educação, mas hoje teve uma reunião com o prefeito, com o secretário e todos os diretores e pessoas que fazem parte da gestão da Secretaria de Educação. Por quê? Está tendo contratempo que ninguém está sabendo quem é quem. E o prefeito hoje fez uma reunião com o secretário, com o diretor e com o povo da equipe para realmente falar uma língua só, para fazer acontecer a educação de verdade no nosso município. E é isso que é o objetivo da minha pessoa, da pessoa do vereador, do prefeito Jurandir e de todos os vereadores. Porque tem que deixar esses falatórios. Nós temos que fazer acontecer as coisas. Discurso não vai trazer nada a ninguém. Nós temos que ver acontecer, você algo de verdade. Algo que vem resolver o problema da nossa educação. Começar a buscar recursos para comprar ônibus novos, para acabar esse problema de licitação de transporte escolar, que nós vamos estar gerando emprego, vamos trazer o aluno com qualidade da escola. E só assim nós vamos ver uma educação avançada. E construir uma escola municipal decente, concluir aquela obra que está para ser concluída ali no pré-escola, para nós tirar os alunos do centro cultural, para nós dar uma ajeitada no centro cultural, para realmente você eventos ali dentro de origem de cultura. Então a gente está atravessando hoje momentos bons e momentos difíceis, mas nós vamos resolver com cautela e pode ter certeza, sem magoar
Senhor presidente, nossos colegas vereadores, quero aqui deixar o meu boa noite ao professor que faz presente hoje no plenário. Meu boa noite a todos os ouvintes da Rádio FM 104 que estão nos ouvindo neste momento, que estão à escuta das nossas falas, da nossa indicação, requerimento, votação de projetos, hora feita nessas casas e os vereadores pelejando, cobrando, pedindo e fazendo em benefício do povo de Santa Luzia. Quero aqui, senhor presidente, aqui dizer uma indicação feita por autoria minha, pedindo ao prefeito, ao nosso secretário de obra, Danizete, juntamente com a secretaria de obra, a todos os funcionários, que se faça o manilhamento ali da rua, inclusive do Chico 7, aonde fica ali entre a Avenida Novo Estado com a Avenida Tranqueiro Neto. A gente passando por ali, todos já conhecem o estado que está ali, os terrenos daquelas pessoas, devido a um período muito chuvoso, danificou os terrenos das pessoas, e tem casa ali por perto, aonde passa a enxurrada, já tem valeta grande, já tem erosão muito grande, e casa, mais uma chuvada ali, neste ano, se não fazer aquele serviço, vai ter problema em casa de alguém por ali que mora naquela região ali, que mora naquele reduto, naquele local onde a chuva danificou aqueles terrenos ali. E quero pedir à secretaria, juntamente com o prefeito, que olhe com bons olhos aquelas pessoas que tanto precisam daquele serviço ali, e outra que vem embelezar a nossa cidade também, as pessoas que passam por ali, vê uma erosão tão cruel igual a chuva vem fazendo, a cidade não vai ficar, as pessoas que passam por ali vai desconjurar. E o povo dali, a gente fazendo serviço, só vai ter que agradecer o prefeito, sabendo que é a obrigação do prefeito, é a obrigação nossa, mas com certeza vai olhar para nós, vereador, o prefeito, com outros olhos. Quero aqui também, senhor prefeito, dizer também, lamentar sobre o caso do professor das greves, ainda que ainda não foi nada resolvido, fazer minha lamentação ao governador que nos resolveu, ainda não decidiu, não acertou com o professor. Os professores estão aí lutando por seus direitos, direito esse que eles têm direito e que têm que conseguir esse direito juntamente com o governador. Eu espero que o governador seja mais sensível e que chegue a uma conclusão, que chegue a um acordo dos nossos professores, do nosso município e do nosso estado. E com isso, o que acontece? Os nossos alunos hoje estão aí há vários dias aqui, vai para 15 dias sem aula. Isso não é bom nem para os nossos alunos. Tenho certeza que os professores não estão contentes com essa greve que está aí prosseguindo já há 15 dias. Os professores não estão contentes com isso, mas estão lutando por direito que é deles e tem o meu apoio. É direito concorrer atrás, só junto comigo que conseguiríamos alguma coisa, realizar alguma coisa e conseguir nossos direitos. Quero também aqui, senhor presidente, aqui acompanhar a Secretaria de Obra essa semana que passou até hoje, também estive acompanhando, e naquela região para onde eu moro ali foi feito vários serviços, vários carregadores naqueles proprietários onde tem ali seu feijão para tirar da lavoura, seu tomate, onde que o prefeito nos atendeu ali, limpando os carregadores, dando prioridade àquelas pessoas que tem ali para tirar com emergência o seu tomate, o seu feijão, e graças a Deus foi atendida essas pessoas, estão contentes e estão aí dando acesso até o local da sua lavoura para que faz o escoamento para a cidade, para a venda ou para casa dessas pessoas. E duas pontes também que foi recuperada também, senhor presidente, na linha 176 norte e uma do setor chacareiro, que a gente fala as pontes da Dona Malta, da linha 176 e a ponte dos Braga ali, aonde que ali tem 13 moradores, são um período chacareiro, e ali naquela região tem 13 moradores ali, fora o pessoal que tem chácara que não mora no local. Isso só tem que ganhar nós, vereador. É muito gratificante atender aquelas pessoas, ver o contentamento das pessoas, com poucas vezes que demora a chegar esse recurso, a chegar esse atendimento a essa pessoa, mas eles veem também que não é só eles que estão com problema no nosso município, é várias pessoas, várias pontes caídas, igual já foi dito no início do período da chuva, foi 20 e poucas pontes caídas, e graças a Deus estão acabando de concluir o serviço de ponte, está restando
pensando num aporte só para acabar de erguer, e se Deus quiser agora para frente, começa a patrulação das nossas linhas, e com certeza que os probleminhas que vir vai ser mais pouco agora e vai ser mais rápido para resolver. Quero deixar aqui o meu boa noite a todos, se faz presente, aos ouvintes da Rádio da FM 104, e se Deus quiser, segunda-feira estarei de volta nessa cama, se Deus quiser. Meu muito obrigado. Aqui também, senhor presidente, colegas vereadores, cumprimentar também ao público presente, ouvintes da Rádio Comunitária, e dizer que é uma satisfação, mais uma vez, voltar a essa tribuna para salientar o objetivo de interesse da sociedade de Santa Luzia. Quero aqui também, onde estive na terça-feira, ali na escola JK, parabenizar a direção daquela escola, Pedro José Nilton, diretor daquela escola, que se faz presente nesta Casa de Lei, aonde foi inicializado, participei de uma cerimônia de abertura de alfabetização na idade certa. Também parabenizar a Luciné, coordenadora deste evento, aonde uma parceria do governo do estado, do governo federal e também do governo municipal. Quero também, senhor presidente, colegas vereadores, dizer aonde estou encaminhando para o Poder Executivo para que mude a data do dia 18, que é o dia do Evangelho, instituída no estado de Rondônia, para que mude para o dia 21 deste mês, aonde será comemorado no município de Santa Luzia, pelo qual não me lembro há vários anos que não vejo evento dessa natureza, e dizer parabenizar a administração também, pelo qual está coordenando, está realizando esse evento do Dia do Evangelho, juntamente com o deputado Paulo de Carvalho, juntamente com o deputado Flávio Lemos, Rádio Comunitária e também a Rádio Parecis. Conceda a parte, vereador. Só queria, vereador, obrigado pela parte, queria parabenizar a Vossa Excelência pelo empenho, junto ao deputado Paulo de Carvalho, que também mediu esforço para que trouxesse esse show aqui para Santa Luzia. Eu estive 2 vezes com você lá em Porto Velho, momento que eu participei das audiências lá da audiência do deputado, onde foi disponibilizado para Santa Luzia essa parceria para que acontecesse esse show no dia em comemoração do Dia do Evangelho em Santa Luzia. Obrigado pela palavra. Só tem sido o meu discurso, Vossa Excelência, e dizer que um evento dessa natureza no município de Santa Luzia estará também contemplando mais uma graça, que também é um evento cultural, e a indicação para que o Poder Executivo mude essa data para na sexta-feira, no dia 21 de junho. Quero também, senhores colegas vereadores, falar sobre a minha indicação de número 76, aonde estou encaminhando ao prefeito municipal para que venha intervir junto ao governo do estado de Rondônia, para que traga para o município de Santa Luzia um programa, uma operação que se chama ACISO, uma operação aonde esse programa é instituído pelo Exército Brasileiro, foi instituído no estado de Rondônia, ainda pelo saudoso ex-governador do estado de Rondônia, Jorge Teixeira, mas esquecido pelos demais governadores que se passaram, e está sendo reativado pela essa administração atual do governo do estado de Rondônia, com o Moura, aonde é uma ação cívico-social do Exército Brasileiro, em uma das formas pelas quais a instituição militar presta assistência às comunidades, aumentando a integração da sociedade com as Forças Armadas e fortalecendo também cada vez mais o braço forte e a mão amiga da instituição. E eu vejo, vereadora Mara, que essa programação, essa operação já é a 9ª operação, e eu acredito que ao longo dos anos os municípios da Zona da Mata não têm sido contemplados na época por essa operação. E através dessa indicação, eu acredito que o prefeito municipal irá intervir junto ao governo do estado para que traga para o município de Santa Luzia, aonde o governo, juntamente com o Superior Tribunal de Justiça, governo federal, governo do estado,
Estado e também uma parceria com o governo municipal. Dizer que essa operação venha trazer a necessidade de encontro com a sociedade. Uma dessas operação, o objetivo principal é trazer para que possa fazer no dia da operação carteira de trabalho, carteira de identidade e também um atendimento médico, e aonde não tinha também, que foi agora, acrescentou na operação, que é o oftalmologista, vereador Daí, e essa operação vai realizar vários exames e também realizará também até mesmo de cirurgia de pequeno porte. Então eu acredito que para o município de Santa Luzia, para nos dias que nós estamos vivendo em questão da crise na saúde, não só no município, não só no estado de Rondônia, mas possamos dizer em nível nacional. Acredito que essa operação ela é composta por mais de 40 profissionais que estará nos municípios, alguns municípios que estará fazendo essas atividades, trazendo a saúde de encontro com a sociedade. E também, aonde o governo do estado solicitou, está investindo para que melhore as condições, melhore a operação. O governo federal está investindo 22 milhões para que possa realmente uma operação dessa grande atitude contemplar o estado de Rondônia inteiro, os 52 municípios do estado. E eu acredito que nós, se buscarmos primeiramente, temos ditado que aquele que chega primeiro bebe água limpa. Então, por isso que me vejo na necessidade e obrigação de pedir ao prefeito municipal para que venha também intervir junto ao governo do estado, para que disponibilize para o município de Santa Luzia essa operação. Dizer aqui também que estive, recebi uma mensagem do vereador Adão, onde a vereadora Mara já salientou na tribuna, em questão que teve também hoje uma conversa entre responsável pelo governo do estado em questão da greve. Infelizmente, a greve da educação continua, infelizmente, também a greve da Secretaria de Justiça do Estado, SEJUS, continua, mas acredito que nós, junto no município, para que nós possamos, aí que o governo do estado venha nos próximos dias resolver essa situação, para que as crianças não venham aí ter prejuízo. Dizer também que estive mais o vereador Adaí, o prefeito municipal e o presidente dessa casa, ali no município de São Felipe. Estivemos também em Pimenta Bueno, no sábado, aonde o governo do estado estava e aonde o governo assinou a autorização de algumas emendas, pelo qual o vereador Edivar salientou nessa tribuna, que estará encaminhando para o município de Santa Luzia. E acredito que nós, na obrigação, a responsabilidade de irmos buscar melhoria para o nosso município. Quero aqui deixar um abraço a todos os ouvintes da Rádio Comunitária, deixar também um abraço ao Baiano, sabendo que toda a sessão ele nos ouve e o nosso amigo Baiano que está presente. Um abraço a todos e agradecer a presença de cada um dos senhores nesse plenário. Com a palavra para o vereador Tiago, com 10 minutos, com a parte. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus por mais um dia concedido. Quero aqui dar uma boa noite especial a todas as pessoas que fazem presente nesse plenário. Uma boa noite a todos os ouvintes da Rádio Comunitária. Salientar aqui também, vereadora Daí, a questão do transporte escolar, foi levantado pelo senhor aqui. Transporte esse que a gente já vinha desde muito tempo acompanhando a dificuldade que tinha. Com certeza, foi uma das coisas que mais fomos cobradas, até mesmo em período de campanha, depois dos elegemos e agora nesses 6 meses. Transporte esse que a gente via a dificuldade pela responsabilidade de uma empresa que prestava um serviço de muita boa qualidade e que, infelizmente, ganhou agora para esses dias um processo licitatório pela mesma, só uma se participaram e ela foi a ganhadora dessa licitação. Mas aí eu acho que é pela vontade de Deus que acontecem as coisas. A gente já sabia que tinha um futuro para ganhar essa empresa e seria a gente subir os ônibus. E com certeza eles veio da função dos ônibus para que
igual nas outras vezes, e teria como vamos ser funcionários, ou até mesmo passar de goela abaixo as coisas, mas agora foi diferente. Quero aqui cumprimentar e parabenizar o funcionário que acompanhou essa comissão aí, que foi o nome, que ergueu a cabeça e disse que as coisas eram diferentes, que as coisas tinham que ser corretas. E aí, com certeza, fez um papel digno de um funcionário público, que é fiscalizar realmente o que é dentro do povo de Santa Luzia. Então, a gente, se você digo que tem mal, você vem para bem. E eu acho que esse transporte escolar vai ser um mal que vai vir para bem. Que a empresa saindo aí, com certeza, vai ter oportunidade de vir outra empresa aí, com certeza, trazer o transporte que o povo, a população, as duas crianças sempre almejaram. Então, eu quero aqui deixar essas palavras, porque realmente foi uma das coisas que mais veio nos incomodando, e com certeza é uma coisa que é de bem-estar da sociedade, com certeza das crianças que usam esses meios de transporte aí. Então, eu quero aqui também deixar meus agradecimentos, parabéns à equipe da obra pelos serviços que vem sendo realizados. Aí tivemos hoje visitando aí a linha 184, próximo a 55, onde foi feito uma aterro, com certeza ficou um serviço de ótima qualidade. O serviço do povo da linha 184 ainda não tinha visto, que é um serviço de um aterro grande que foi feito, com moeiro, com água, e com certeza foi um serviço que vai ficar marcado. Então, com certeza acredito que a obra não vai parar, mas o município vai continuar fazendo esses trabalhos, e a linha 184, tanto foi sofrido, tanto tem sido sofrida, vai ter muito mais benefícios com essa administração. Quero aqui também deixar os meus beijos à família Pereira Franco, a família do meu amigo Saudoso Gil, que faleceu esse final de semana. Então, quero aqui já deixar o meu pesar à família, dizer que foi uma pessoa que contribuiu para o município de Santa Luzia, dando sua contribuição na sua, onde ocupou um cargo na nossa administração municipal. Então, quero aqui deixar o meu pesar à família